O ator norte-americano Armie Hammer, até uns 5, 6 anos atrás, era aí um dos queridinhos de Hollywood, fazendo vários papéis de protagonista, né, sendo bastante reconhecido, até que em 2021, Armie Hammer foi acusado de abuso, de agressão e de, inclusive, canibalismo. É isso mesmo, tanto é que atualmente apelidaram o cara como canibal de Hollywood. Isso e muito mais sobre a família do Armie Hammer foi revelado no documentário, na série documental House of Hammer. E afinal de contas, que diabo de série é essa? My first impressions of him were extremely charming. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar da série documental que tá atualmente lá no Max, House of Hammer. Hammer de Armie Hammer, né, ator que tava lá em Chame Pelo Meu Nome, A Rede Social e vários outros filmes, né? Era um ator que estava bastante em ascensão até esse escândalo em 2021, em que várias mulheres passaram a acusar a Armie Hammer de agressão, de abuso, de violência, revelando inclusive conversas do cara, né? Ele admitindo ali, em não só uma, duas conversas, mas em várias, que era um canibal. E por isso, né, esse apelido que se deu a Armie Hammer aí nos últimos anos como o canibal de Hollywood. E é uma série curta, né? Tem 3 episódios, são 3 episódios de mais ou menos 1 hora, que não só traz muito dessas acusações e desse caso do Armie Hammer, como também traz o histórico familiar do Armie Hammer, do pai dele, Michael, do avô dele, Julian, do bisavô dele, Armand. O bisavô dele, muitos não sabem, mas o cara simplesmente era um magnata, dono de empresa de petróleo, de uma das maiores empresas do mundo. Ele não era milionário, o cara era bilionário. Então é uma família muito rica e é uma família que culturalmente, o documentário mostra isso pra gente, né, que o abuso de poder, a violência, né, o senso de impunidade, agressão e até morte já faz parte, né, do legado dessa família, e traçando esse paralelo, chegando até o Armie Hammer, até o que supostamente ele fez com várias pessoas aí. Agora, eu só tô conseguindo falar aqui de um tema pesado como esse, com a luz aqui na minha cara, sem passar calor e de maneira confortável, só porque eu tô usando aqui, ó, a minha Tech T-shirt da Insider. Essa camiseta aqui mesmo, né, gostosinha de usar, de altíssima qualidade, alta tecnologia, dura bastante, tá? Eu tenho outras Tech T-shirts aqui com 2 anos de uso e que parecem que estão novas. E entre as tecnologias das camisetas da Insider tem também, por exemplo, as propriedades anti-odor, que evitam a proliferação de bactérias causadoras do mau cheiro, né? Isso é bom pra gente e é bom para as pessoas que estão do nosso lado também. E para você aproveitar tudo que as roupas da Insider tem para te oferecer, tem cupom de desconto especial aqui do canal, Refúgio BF, que vai te dar 15% de desconto lá na Insider. E dá para melhorar porque estamos em época de Black Friday, tá rolando vários descontos lá no site da Insider. E usando o cupom aqui, Refúgio BF, você pode chegar em até 40% de desconto lá no site, porque o desconto é cumulativo. Você usa o cupom mais o descontinho que já tá lá, ó, fica supimpa. É loucura não aproveitar essa oportunidade, tá? Sinceramente. Vai aqui no primeiro link na descrição, já dá uma olhada em tudo que tá com desconto lá, já usa também o cupom Refúgio BF, que eu tenho certeza que você vai curtir usar essas camisetas tecnológicas aqui, tá? Camisetas boas para você sair, ficar em casa, malhar, caminhar, o que você quiser, então aproveita no link da Insider aqui embaixo. When he was driving through. Bem, vamos lá, pra gente dissecar essa série, eu já vou avisando aqui, sim, teremos spoilers e teremos spoilers já desde o início, não vou dar maiores avisos não, se você quiser assistir,
Vai lá no Max, assista, depois volta aqui. O primeiro episódio da série documental foca em duas mulheres que tiveram relacionamento com Armie Hammer ali por volta de 2020/2021. Courtney e Julia dão a cara a tapa, foram nas redes sociais, mostraram várias das mensagens do contato que elas tiveram com a Armie Hammer, né? Várias dessas mensagens aí comprometedoras, esquisitas, né? Ele falando de comer carne humana, comer coração de animal. Ah, um dia eu cacei tal animal e arranquei o coração dele cru ali, comi. Aí você pode falar, tá, Lucas, mas a intimidade do cara, né? Gostos peculiares. Teve gente até que brincou, nossa, o Armie Hammer, ele é o Christian Grey de verdade, né? Coisa do tipo. E assistindo o documentário, vendo ali os depoimentos, né, os traumas que foram causados, as pessoas dando detalhes, a gente vê que o Armie Hammer, até colocaram especialistas para falar sobre isso, né, que ele usava aquela coisa do BDSM, né, do Christian Grey da vida, como uma desculpa, né? Ele chegava para as pessoas, se relacionavam, né? Na época ali até ele era casado, né? Tem 2 filhos, né? E já procuravam uma mulher aqui, outra ali, já chegava, ele ia atrás, né? No Instagram majoritariamente. Ele trazia essa coisa do BDSM como se fosse, né, um fetiche dele, né? O lance do sadomasoquismo, etc. Sempre com pessoas que não tinha costume de praticar aquilo, né? Então tem a Courtney, que é a moça que mais aparece, que aparece mais traumatizada, que teve que ir para reabilitação depois, né? Ela chegou fisicamente a se relacionar com ele, a viajar, a passar alguns dias, eles ficaram ali cerca de 1 mês se relacionando, ele ficava obsessivamente procurando ela e tal, e eles descrevem, né, ou melhor dizendo, ela descreve uma noite, em que ela ficou horas e horas, né, amarrada, falando pra ele que não estava se sentindo bem, sempre aquele papo, não, vai dar tudo certo, é isso aí, usando ali artifícios, ferramentas, coisas envolvendo faca, mordidas, marcando a pele pra sangrar mesmo. E aí antes que alguns falem, né, BDSM, sadomasoquismo, não é isso, ele não conversou com ela e tal, só que até o BDSM, né, ele tem que ter consentimento, ele tem que ter permissão de ambas as partes, e fica muito claro que, mais uma vez, né, pelo que a gente tem de depoimento aqui e do modus operandi do Armie Hammer, ele usava isso como um pretexto, mas ele passava os limites e não necessariamente ele pedia permissão. Ele ia embora quando já estava na situação, ele passava 1 limite, 2 limites, 3 limites, até, né, a Courtney ou a Julia, que são as moças que aparecem aqui, elas falam, opa, peraí, eu fui abusada, né? The father of these 2 beautiful kids. So... E a partir do momento que Courtney e Julia apareceram, né, falaram ali, mostraram as mensagens, trouxeram essas coisas do canibalismo, do que ele fazia, do que ele falava que queria fazer, que queria devorá-las de uma maneira literal, né, no caso das suas carnes, outras mulheres passaram a aparecer, a acusar Armie Hammer. E mais uma vez, né, a linha que ele usava ali de abordagem, de BDSM e como ele agia depois, era praticamente a mesma, né? Uma das moças que aparece mais pra frente na série documental, ele cravou a primeira letra do nome dele, A, né, com a faca na pele dela, ali sangrando mesmo. O Armie Hammer, ele tá aos poucos fazendo o comeback dele, fazendo um retorno para Hollywood. O último filme dele que foi lançado foi o Morte no Nilo, em 2022, que também teve um bafafá, muita gente falando, deveriam cancelar o filme e tal. Não cancelaram, etc. Mas agora ele deu alguns meses atrás uma entrevista pro Piers Morgan, né, uma entrevista de mais de 1 hora que tem no YouTube para você assistir se quiser, que o Piers, né, traz essas coisas do canibalismo, dos ataques, dos abusos, né, que o Armie Hammer tá sendo acusado, e basicamente o Armie Hammer falou,
foi mal, desculpa, eu tava doidão. Né? Ele usa essa velha tática de falar, foi mal, tava doidão, tava ludibriado pela fama, né? Aquela coisa de você achar o intocável. E aí o cara, né, admitiu isso, mas basicamente é aquela coisa, eu admito, mas eu também, de certa forma, vou tirando ali um pouco da minha responsabilidade, né? Então, assim, muitas coisas fortes são mostradas em textos, são faladas ali nos depoimentos das pessoas que passaram por aquilo. Várias delas eu não vou falar aqui. Se você quiser saber mais detalhes, assista a série documental. Mas um elemento, uma pessoa importante aqui é a própria tia do Armie Hammer. A Cassie Hammer, que é irmã de Michael Hammer, que é pai do Armie Hammer. Vai acompanhando aí, é muito Hammer, né? Pois é, a Cassie, ela simplesmente escreveu um livro expondo todos os podres da família dela, da família Hammer, vindo desde o Armand Hammer, que é o bisavô. E o bisavô do Armie Hammer, o Armand, ele era tão poderoso, né? Décadas e décadas atrás, as pessoas falavam pro Armand, né? Falavam assim, por que você não se candidata a presidente? Ele falava assim, a presidência não me dá poder suficiente. Ou seja, o cara ele já era mais poderoso do que os presidentes. E aí ele teve envolvimento com Kennedy, ele teve envolvimento com Nixon, ele teve envolvimento com o Príncipe Charles, sempre, claro, com interesses por trás. Né? Ele chegava, financiava campanhas, financiava ali os projetos do Príncipe Charles, e é muito dinheiro envolvido aqui, tá? Ah, o cara doava 250 milhões de dólares. Então, eles fazem um apanhado, o lance, a história do Armie Hammer é só um galho dessa treta aqui, dessa família e desse histórico. Porque eles vão trazendo várias outras coisas do passado, do pai do Armie, do vô, do bisavô, como também abusadores de diferentes formas. I began traveling with Armand Hammer. O Armand Hammer estava claramente muito envolvido a suborno. O filho dele, o Julian, né, que é avô do Armie, ele é um cara completamente descompensado, descontrolado. Chegou a matar um amigo dele, né? E aí, papai, no caso Armand, ia lá e abafava o caso. Nada como um dinheiro para amenizar toda a situação. Você pode ter certeza que no caso do Armie Hammer também, muito dinheiro foi investido para diminuir, para abafar muita coisa, e aos poucos o cara tá voltando aí também, né? E a tia do Armie, a Cassie, ela fala várias coisas pesadas, como ela cresceu ali na adolescência com o pai dela, o Julian, dando festas ali que eram verdadeiros bacanais, de gente largada, gente sem roupa, gente drogada, tinha de tudo, né? E mais na frente, ela revela que o próprio pai dela abusou dela também. Então, mais uma vez, essa palavra aí, persistente na raiz dessa família, entre os homens dessa família, né? E a Cassie mesmo fala, né? Na minha família, as mulheres são completamente descartáveis. Uma outra coisa muito pesada, né, que a Cassie fala é que ela morou ali com o pai dela há algum tempo e de madrugada ela acordava com uma arma apontada na cabeça dela, o próprio pai apontando, perguntando se ela não estava possuída. Porque se ela tivesse, ela iria morrer ali na hora. Aí você fica pensando uma pessoa passando por esse tipo de coisa durante meses, anos, né? Então, dá claramente pelo depoimento dela que é uma pessoa sofrida, que é uma pessoa que tem traumas, e ela se correlaciona com as mulheres que sofreram na mão do Armie Hammer. Mais recentemente, né? Que a própria tia do Armie fala, né? O que ele faz, o que ele começou a fazer, conversa muito com o que o meu pai fazia, com o que o meu avô fazia, etc. It turns out she did know about it. And what I was remembering was... E ainda falando do Julian, maluco, né? Pai da Cassie, avô do Armie, como o pai dele, que era bilionário, abafava, né, as merdas que ele ia fazendo, ele passou a trabalhar pro próprio pai, pro próprio Armand. O que o Julian fazia?
ele grampeava pessoas, ele monitorava ilegalmente ligações ali comprometedoras de pessoas rivais ou pessoas que estavam ali próximas do pai, para subornar essas pessoas, para ter controle sobre essas pessoas. Inclusive, mais uma vez, a tia, né, a Cassie, ela fala que começou a ver Succession, que é uma baita série e tal, já comentei sobre ela aqui no canal, e ela falou que ela não conseguiu passar de 3 episódios porque ela viu a família dela demais ali em Succession, só que ela ainda fala que a família dela é 1000 vezes pior do que aquilo. Agora você imagina. Em 1990, Armand Hammer, o bilionário ali, chefão do petróleo, falece. Os filhos, a família, falou testamento, né? Bilhões e bilhões de dólares. Achavam que o cara era bilionário, mas não era bem assim, ele já não era bilionário. Isso porque ele doou muita coisa para a igreja. E aqui eles pincelam isso. Essa minissérie, ela tem muito... Daqui a pouco eu vou entrar em alguns aspectos mais técnicos aí, alguns problemas que eu tenho com esse documentário, porque algumas coisas são jogadas, mas são muito pinceladas, mas eles falam que o Armand ali nos seus últimos dias se entregou para a igreja, que o filho dele, o Michael, que é pai do Armie Hammer, né, do ator e tal, ele também, cristão da igreja e tal, então ele puxou muito desses recursos, muito dessa grana para a igreja e distribuiu. E o Michael, pai do Armie Hammer, foi o cara que estava ali no testamento que pegou a grana, né? Então, o próprio Julian, filho do Armand, tá me acompanhando, né? Muito nome, mas bora lá. O próprio Julian, a própria Cassie, a tia, não receberam nada, ficaram de fora do testamento. O Julian, né, pé da vida com seu pai, que já tinha morrido, começou a distribuir coisas, informações, dados para jornalistas para queimar o pai dele. Ah, você não me deu dinheiro não? Ah, você me deixou de fora dessa? Então vou aqui expor os seus podres, já que ele trabalhou durante anos ali interceptando, né, subornando pessoas para o próprio pai. My brother thinks he can silence me. A série vai e volta nos homens da família Hammer, sempre indo pro Armie, pro ator, e aí pega, sei lá, um ex-funcionário do Armie que trabalhou com ele durante um tempo, que fala, dá exemplos de como ele era humilhado, como o Armie Hammer sempre, né, usou desse poder para humilhar pessoas ali do seu ciclo de diferentes formas. E a tia de Armie, a Cassie, ela, mais pro final da série documental, ela lê uma carta que o irmão dela, pai do Armie, o Michael, mandou para ela falando, ó, eu sei que você tá expondo a nossa família, tá falando várias mentiras, tudo para ter atenção, ameaçando ela de processar a própria irmã caso ela não parasse. Ela falou, eu não tenho medo, eu não vou parar, eu vou continuar. E no final da carta ele fala, com amor, Michael. E eles até botam, né, como não só a Cassie, a tia, como a Courtney, como a Julia, todas as mulheres que se pronunciaram contra os homens da família Hammer foram ameaçadas, receberam um monte de mensagem, falaram para tomar cuidado. Tem a base de fãs do Armie Hammer, né, majoritariamente mulheres, tá, que iam lá nos directs dessas mulheres, principalmente da Courtney e da Julia, ameaçar, falar, para de mentira, você vai apanhar na rua, você vai morrer, coisa e tal. Mas a série destaca, e aqui a gente reforça, como é importante tomar esse passo. Realmente é algo difícil, né? As pessoas, geralmente, elas ficam em silêncio depois de passar por um abuso, uma violência, etc., ou várias delas, né? Por medo da represália, de ataques ou da própria vida, já tá ali, já sofreu, já tá com trauma, ainda ter que lidar com tantas outras coisas, né? Mas esse tipo de postura, de botar a cara ali, de falar o que aconteceu mesmo, de acusar, independente da influência, da riqueza da pessoa, faz com que várias outras pessoas que estavam ali nas sombras surjam e que isso seja combatido, mesmo com toda a impunidade e injustiça que rola nisso aí, querendo ou não, né, fica exposto. E muitas vezes, tá, onde há fumaça, há muito fogo,
como é nesse caso aqui. Bem, Armie Hammer já tem aí um novo filme para voltar para o cinema. Você achou que ele ia ficar muito tempo afastado ou que nunca mais ia voltar? Ah, meu amigo. O filme Frontier Crucible, um faroeste que o Armie Hammer tá no elenco, já está sendo gravado e muito provavelmente deve sair em 2025. Mais pro final do ano, a gente deve ver o Armie Hammer atuando em Hollywood de novo. What I had experienced was nothing compared to what they had experienced. Já quanto ao documentário, né, eu acho, como disse, reforço, é importante, né, expor isso, a mensagem e termos consciência e denunciar, mas é aquilo, né? Esse caso do Armie Hammer aconteceu em 2021 e em 2022, cerca de menos de um ano que esse caso estourou, no Discovery Plus, né, /Max, hoje em dia, já tava esse documentário, já estava pronto, editado. Sim, o documentário tem várias fotos de arquivos, várias coisas ali de arquivo pessoal, vídeo da família, coisas muito e muito antigas, né? E nisso existe ali uma riqueza de detalhes, né? Mas, ao mesmo tempo, para esses 3 episódios, quase 3 horas de material, existe essa coisa do imediatismo. Precisamos fazer esse documentário, precisamos lançar, e o que eu quero dizer com isso? Para além de todas essas revelações da família Hammer, parece que o documentário ele fica dando voltas, ele fica querendo mastigar, preencher espaços. Como eu disse, tem momentos que eles só largam as bombas, falam, ó, aconteceu tal coisa, ó, matou fulano de tal, subornou não sei quem, não sei o que lá, o presidente Nixon. Mas é muito superficial esses momentos, é uma coisinha, ó, a gente tem pouca informação, vamos deixar aqui, o resto, se vocês quiserem, dar um Google e coisa e tal, sabe? Então, existe essa superficialidade, existe essa correria também, apesar de que, paralelamente, parece que o documentário e vários documentários, várias séries documentais fazem isso, né? De repetir várias coisas, mas você vai da metade ali do segundo episódio pro final, eles fazem isso muitas vezes, mas é o quê? Às vezes também falta de pauta ou de se aprofundar em pauta por não ter embasamento suficiente, né? Eles não deram nem tempo suficiente de pesquisa ou desse caso evoluir para fazer esse documentário. Documentário esse que eles enfatizam, né, que tentaram falar com os outros Hammers ali, né, com Michael Hammer, com o próprio Armie Hammer, que é a cara do documentário, das denúncias e tal, mas eles negaram, né, o Armie Hammer nega todas essas acusações também. É aquela coisa, né, o cara nega, mas ao mesmo tempo ele fala em entrevista, ele fala, ó, tava doidão, naquela época eu era assim, assim, assado, então fica aquela coisa incoerente, sabe? Mas é isso, eu dou uma nota 6.5 para House of Hammer, né? Eu acho que temos aqui um assunto pesado, forte, que machucou muitas pessoas, mas que é sim importantíssimo a gente falar sobre isso, apesar da forma e do imediatismo e falta de profundidade do documentário em alguns pontos aqui cruciais. E você, já assistiu o documentário? O que você acha desse caso? Você acha que daqui a pouco, né? Ó, o negócio aconteceu ali em 2021, estamos em 2024, o cara já tá voltando aí para Hollywood, coisa e tal, o que não é novidade, principalmente se tratando da influência, do poder, ó, da bufunfa que tem a família do cara, etc. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha do documentário e dessas denúncias. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal, e torne-se membro do Refúgio Cult para participar de lives exclusivas, ter acesso a vídeos que só os membros assistem, sim, e a maioria dos vídeos eu estou disponibilizando aí um dia ou mais de um dia de antecedência para você conseguir ver antes de quase todo mundo, tá? Link aqui embaixo para se tornar membro. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.